Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Boa noite. Nossa alegria por retornarmos a esta casa, que é uma casa que nos honra por ser a casa de Jesus. Felizmente, na terra já temos muitas moradas de Jesus. E ele já previa há 2000 anos atrás que isso ocorreria. E tudo começa do simples ao mais complexo, pequenos grupos. Hoje, no movimento espírita, nós temos pequenos, médios e grandes grupos de trabalho. Já se consolidou a doutrina espírita, uma doutrina cristã, acusada no passado mais distante, quando as pessoas não tinham muita informação sobre o espiritismo, que não era uma doutrina cristã. Naturalmente, total ausência de conhecimento dos livros trazidos, apresentados por Allan Kardec e trazidos pela mediunidade, num trabalho grandioso dos espíritos que tinham o comando, a direção de Jesus, que utilizaram a mediunidade para nos promover informações relevantes, fazendo aquilo que Jesus dizia, que pediria a Deus e ele enviaria um outro Consolador, que era para lembrar tudo que Jesus dissera e para acrescentar muitas interpretações mal compreendidas. Então hoje é com alegria que nós podemos dizer que temos na estatística do movimento federativo, você sabe que existe um órgão central no Brasil, da Federação Espírita Brasileira, que tem os braços em todos os estados, são as federações espíritas estaduais. No nosso caso, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que tem sede em Porto Alegre, e faz uma coordenação do processo doutrinário, orientações administrativas, a rede de casas espíritas que estão federadas, que estão adesas a proposta da doutrina espírita para que possamos falar a mesma linguagem. Naturalmente, cada casa é uma pessoa jurídica que atende pelas responsabilidades da sua direção, mas a doutrina tem este norteamento que se apoia nas obras de Allan Kardec. Vejamos que compõe as obras de Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse segundo, eu sempre gosto de lembrar que não existe um primeiro, esse segundo é conforme. Então, o Evangelho, mensagem de Jesus conforme os tempos atuais, que tudo começou mais ou menos em 1852, 54, lá em 1857 que veio a edição primeira do Livro dos Espíritos. Então nós dizíamos que nós temos a alegria de sabermos que hoje, registradas no movimento nacional que coordena a Federação Brasileira, em torno de 18.000 centros espíritas, instituições espíritas, grupos, associações. Veja como é um movimento com um pouco mais de 160 anos nessa grandeza. E o mais importante, quando envolve retornos pecuniários, é fácil de crescer. Estão aí os líderes de
redes sociais, os youtubers, que enriquecem de uma hora para outro, num movimento que a justiça teve que agora nortear as questões de sorteios, de premiações. No movimento espírita, ninguém é remunerado. Vocês são frequentadores aqui, sabem disso, mas você gosta de lembrar aos que estão vindo: ninguém é remunerado. O que move o trabalhador voluntário espírita é a força do ideal. É a verdade que ilumina a sua vida. É o desejo de servir, porque servir nos ensina a amar o próximo. E o amor não é um sentimento que cai assim de repente, só para os jovens. Nós também já fomos, e a gente logo conhece alguém e já fala que ama. Mas essa é outra expressão emocional. Mas o amor, o sentimento, é algo muito profundo. Vamos hoje pensar uns minutos sobre um dos convites à prática do amor, que é a fraternidade. É interessante nós observarmos que esse sentimento se coloca no topo dos sentimentos. E sentimentos se conquista, se adquire pela convivência. Não há outro caminho. Só aprendemos a amar amando. E só crescemos no amor na continuidade de amarmos. Nós não amamos com a intensidade desse sentimento, nem quando dizemos sim no casamento. Não estamos com toda a plenitude daquele sentimento. É um sentimento que vai crescendo com as várias expressões consequentes da convivência. A convivência é o espaço de aprendizado de todos os embates da vida, que nos primeiros tempos mascara-se, não quer se ver, mas quando reside o sentimento, decidimos equacionar, respeitando a dignidade, as liberdades, dentro de uma ética de relacionamento individual, pessoal, para que se estenda no coletivo. Nós a toda hora estamos reclamando do coletivo, das decisões de um governador, de um prefeito, de um presidente da república, mas eu não queria estar na pena de nenhum deles, porque com certeza faria pior, porque é difícil administrar. Então, amigas e amigos, podemos afirmar que fraternidade está no topo. Para ter-se a expressão desse sentimento na nossa vivência, é necessário amar o próximo como a si mesmo. Se já é difícil amar-se de vez em quando, idolatrando aqui, idolatrando ali, o próximo é todo indivíduo. É ter respeito com o outro. É dignificar as relações pessoais e sociais.
compaixão diante das imperfeições dos outros, quiçá as nossas ontem, ou toda a totalidade hoje, as nossas que não as percebemos. É preciso, num panorama maior que nós citamos do aspecto social, agirmos, decidirmos com justiça social. Não é escoar a riqueza por onde não vai gerar o trabalho, a produção. Mas são leis que se inserem na prática da relação empresário, patrão e empregado. E nós reclamamos muito dos patrões. Nós às vezes consideramos muito ou as coisas do patrão. O rapaz que é sobrinho lá na adolescência, menino, entrou, não havia esse trabalho hoje do jovem aprendiz. Ele entrou no trabalho numa grande empresa de Porto Alegre. Ele disse: pai, eu quero tanta broca lá naquela empresa aprendendo a fazer peça. Eu estou cuidando, tem cuidado, você já vê se estava nadando. Não, você dá de patrão, tem dinheiro, pode comprar muitas peças. Eu vejo lá outros mais antigos, o desleixo com as máquinas, etc. Então, zelar pelos bens do patrão e conservar o nosso trabalho. E até oferir melhor salário. Hoje a lei dá benefícios a quem dá participação de lucros. E a participação de lucros já é uma expressão de fraternidade. Porque toda vez que se doa algo em favor de alguém, minimiza dificuldades, melhora a qualidade de vida do outro. Isso não é apenas das coisas materiais, notadamente na área dos sentimentos. Quando nós tratamos com afeição, que é uma maravilhosa expressão da fraternidade, tudo é colorido dentro de casa. O abraço que se recebe da esposa, dos filhos, que a gente transmite, tem mais calor humano, nos dá força para os embates que surgirão da porta fora da rua, que é o desafio, andarmos pela rua. Em todas as cidades, mas as de grande porte, saem dessa sabe-se volta. Agora uma neta, filha, desde 1 ano, fora educada, criada por nós, foi para o Rio de Janeiro, o esposo fazendo um curso, e ela engravidou um pouco antes, em fevereiro, vai ter um neném, que era a nossa visita. Nós temos que sairemos quando fizer frio. Não há nada melhor para nós gaúchos sair daqui um pouquinho quando faz frio, já que é no Rio de Janeiro. Mas eu estou pensando que às vezes, se eu for para o Rio de Janeiro, eu já morei no Rio de Janeiro há cerca de 50 anos atrás, como adolescente, fazendo curso. Mas hoje, a gente vê nos noticiários a bela e maravilhosa cidade, dominada pela guerra que supera Israel, Islã. Supera as guerras que nós às vezes vimos, que
Um israelita matou 3 palestinos, uma israelita matou meia dúzia de israelitas. Nós temos centenas, mas Brasil afora são milhares de homicídios. Nós dizemos aqui a Urbana, e o Brasil é um país que todos os estrangeiros querem vir morar. Principalmente aqueles que querem sair daqui da América do Sul, venezuelanos, argentinos, e tantos outros aqui teve muitos comerciantes argentinos, uruguaios, porque é visto como um país de paz. E realmente, poema no contexto do nosso planeta, é que a paz que se conquista por esses sentimentos desdobrados da fraternidade é uma conquista que se demora. Nós já estamos vivendo aqui na Terra milênios de anos. E se nós formos virar as páginas da história, cadê o teu relógio? Aqui. Obrigado. Se nós vamos virar a página da história, nós vamos ver, abreviando um pouco, porque é o grande passo que a humanidade tem para crescer. Após Jesus, o nosso calendário, desde que é um acontecimento extraordinário, porque mudou o calendário planetário antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a sociedade humana, no aspecto político administrativo, cresceu na medida do aporte de armas e de guerreiros, na formação de exércitos para conquistar o vizinho, outros países, espalhar suas terras férteis e os seus bens. Os países que estiveram por longa época dominando a África não fizeram porque a África era um lindo continente, vamos assim dizer, cercado de mares. Foi a cobiça das riquezas da África. Explorar tanto que empobreceram algumas nações, o próprio Haiti e tantos outros países que foram colônias de vários países que lutaram para assumir aquelas colônias. Então nós tivemos impérios antes de Cristo, extremamente cruéis. Um dos impérios mais extensos que se formou no nosso planeta foi o Mongol. Graças à crueldade do seu imperador Gengis Khan, famoso até os tempos atuais na cinematografia que o apresenta, fazendo com que o conquistado tornasse escravo. Aquele desejo de dominar, conquistar os bens e ter escravos para espalharem o trabalho, sem remuneração, recebendo as migalhas de alimentos para poderem trabalhar. Nós tivemos outros impérios. Esse foi o maior império em extensão. Ele entrou pela Europa toda, pela Ásia. Mas outros grandes impérios tivemos também, o Império Romano. É interessante que o Império Romano, ele surgiu poucos anos da chegada de Jesus no nosso planeta. Veja o plano social de Deus
enviando Jesus há poucos anos, são acho que 24 anos, o Império Romano, 27 anos. 27 anos antes de Cristo houve a instalação do Império Romano. Ele durou quase 500 anos, vai ter o ano 470 depois de Jesus. Veja que na Terra tinham passado vários impérios, semeando a desgraça, sem complacência, desconhecendo a necessidade que seria anunciada por Jesus a respeito da lei de amor. E Jesus chega na Terra nesse cenário de vida político-administrativa, falando no amor, falando que o Deus que ele anunciava tinha-nos todos como irmãos, mas a sociedade imperial, e que continuou por séculos adiante das monarquias, estabeleceu que o poder diretivo era realizado pelo imperador, os monarcas, e pelo clero. E o clero fazia ameaças, proclamando a existência do demônio, dando direito a libertar-se das garras do demônio somente aqueles que poderiam pagar bem. Isso prevaleceu por séculos. E quando se construía a pedido da autoridade do clero a construção da igreja, aqui, outra igreja ali, outra igreja lá, dentro da suntuosidade que hoje nós visitamos, turismo que fazemos, esnobando com riqueza o que era anunciado como a casa de Deus. Porque o representante de Deus, a figura divina na terra, é o imperador, é os reis. E o império era o reino dos céus. Por isso que Jesus, inquirido pelo doutor da lei, informa-lhe: o meu reino não é deste mundo. Quando perguntado: vós sois reis? Porque ele, já aclamado pelo povo, que era gente pobre, gente sofrida, viúvas, cujos maridos eram destruídos nas guerras, a miséria nunca foi tanta quanto nesses períodos de conquista. Muito mais do que hoje se vê. Imagine uma doença sem tratamento e a fome batendo o cimento. Não tinha nossos SUS, os SUS que a gente reclama, mas quando utiliza a data paga, às vezes demora em certas patologias complexas, mas ela vem. Estão vendo, faz parte das nossas provas, mas ela vem, ela chega. Mas às vezes, com todo o dinheiro que se tem, não se devolve a vida. Eu li hoje ainda, não lembro agora, não gravei o nome de uma celebridade muito rica que deixou um texto aos 40 anos acometido do câncer. E ela dizia: eu tenho aviões, mas não pode me levar em lugar nenhum. Eu tenho carros do tipo,
mas eu posso entrar neles, só entram as ambulâncias que levam até o hospital. Eu tenho uma mansão cercada de serviçais, de mordomo, empregados, mas fico entre pequenas e exíguas quatro paredes, sendo tratado por enfermeiros, por pessoas simples e humildes que vêm fazer a limpeza. E ela faz um relato diferente, comovente. E a gente sonha em ser rico. E a maior riqueza é a saúde. Física e mental é a magnífica riqueza que nós temos. Que temos que agradecer todos os dias ao começar um novo dia, por enxergarmos, por respirarmos, por caminharmos. Olha a beleza, a gente circular de lá para cá, ocupar os espaços, ir e vir. Aqui as coisas que nós fazemos todos os dias, não nos apercebemos que são riquezas que Deus nos garante e nos apresenta para não dispersarmos essas riquezas e distribuirmos no trabalho. Quando nos tornamos cristãos, e notadamente cristãos espíritas, é o convite ao trabalho. Esse trabalho que não nos cansa, que nos dá entusiasmo, porque ele é gratificante. Portanto, que nós recebemos, quantas vezes em nossas casas, diante de alguma dificuldade, nós pensamos nessa casa que vocês estão vinculados, nós pensamos lá na outra casa que estão vinculados, e não tenhamos dúvidas, o nosso pensamento faz o canal de comunicação com esta casa. E aqui o trabalho é de 24 horas. Os desencarnados que servem no bem, nos dias das sessões mediúnicas, vocês não imaginam quanto se trabalha aqui. Não há necessidade de ver o tempo de serviço para medir a aposentadoria. Quando André Luiz nos informar aqui o nosso lar, nós já colocamos assim aqui perto. Os espíritos foram informados, que não lê muito, que já tornou-se filme, mas mais para divulgar a doutrina. Abel segue 16 livros de André Luiz, o médico. Carlos Chagas, que hoje nós sabemos, o grande cientista, o observador de André Luiz, escreveram obras científicas relatando como é a vida no plano espiritual. Excelentes informações, porque ele simplifica a realidade que nós conhecemos através de Kardec. Que o governador de nosso lar tinha, na época, 220 anos de trabalho em nosso lar. Isto é, desde a fundação, que foi fundada pelos portugueses, na época da colonização brasileira. E nunca tiraram férias. O trabalho não cansa. Aqui cansa na sua férias, feriadão, sábado, domingo, porque o corpo é denso e pesado, dói as juntas, cansa a cabeça, cansa os olhos, etc. e tal, conforme o nosso trabalho. Amigos e amigas, cultivemos a fraternidade. 1 de janeiro foi consagrado o Dia Nacional da Fraternidade no governo de Getúlio Vargas, em 1935. Tomou corpo esse movimento e a Assembleia Geral da ONU, posteriormente,
adotou como Dia Mundial da Confraternização, dando destaque à fraternidade e à paz. Esse processo é um processo contínuo. Se as grandes lutas que afastaram os impérios, e mais na nossa história pós-Jesus e até mais recente, de derrubar as monarquias como ocorrera na França, como exemplo para o planeta Terra, a queda da Bastilha em 1789, um grande progresso, um dos maiores acontecimentos da Terra, porque trouxe um modelo social, político, administrativo, a democracia. E os protagonistas chegaram à conclusão de que somente uma doutrina social política apoiada no tripé poderia dar sustentação à conquista da paz e da fraternidade. E colocar esse tripé, a igualdade, a liberdade e fraternidade. É porque nós temos mundialmente, a 1º de janeiro, o Dia Mundial da Fraternidade, que é ampliar um pouco mais, incluindo a paz. Essa conquista individual, a cidade que nós queremos, o estado que nós queremos, o país que nós queremos, é a soma nossa. É a soma nossa. É um trabalho lento, gradativo, porque é um trabalho divino. O crescimento espiritual, que é o nosso crescimento, é lei divina. Então vai se estabelecer na terra um novo cenário para os novos séculos que nós estaremos de volta. Muita luz, muita paz, muito obrigado.